Gênesis 12, de 1 a 8, diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou sua terra até o lugar Carvalho de Moré, onde é Siquém. Naquela época os cananeus habitavam na terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Vamos ler o 8 também, finalizando. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o seu nome. Deus, eu peço que a tua palavra ecoe nos nossos corações, na nossa mente, nesse momento, e que teu Espírito Santo fale a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu imagino que nem todos sabem como foi o retorno da minha família em 2016 para Marília. A primeira vez que eu vim para Marília para servir como pastor foi em 2010, no final de 2010. E 2014 eu estava assumindo em Maringá uma área na primeira IPI lá. Foi quando nós deixamos Marília, no momento que nós não compreendíamos o que Deus queria fazer, queríamos ficar aqui. Deus nos direcionou para irmos para Maringá, e nesse momento nós já estávamos indo para o segundo ano lá. Foi quando eu recebi, no meio do ano, uma ligação. O pastor Jean me ligou dizendo assim: olha, eu queria convidar você para voltar. Nós queremos um pastor que a igreja já conhece para integrar a equipe pastoral, e eu quero que você volte. E eu disse, naquele primeiro momento, eu disse: olha, agradeço o convite, mas já assumi até um compromisso aqui para o ano que vem. Vou permanecer aqui em Maringá, já nos adaptamos. Foi um período difícil de adaptação, mas agora as coisas estão caminhando bem aqui. Agradeço, e oficialmente eu já havia até dado o meu ok para o ano seguinte, não só para o conselho da igreja, mas para o presbitério. Então eu já estava definido. E naquela mesma semana eu recebi outra ligação, insistindo, dizendo assim: ó, eu quero reforçar aqui o convite para que você volte e venha fazer parte aqui da equipe para 2016. E eu disse: obrigado, mas de fato não tinha aquilo nem para reconsiderar naquele momento, pelas decisões que eu já havia tomado. E fiquei com aquilo assim, meio estranho no coração, sabe? Quando você fala: poxa, tanta coisa boa, lembranças boas de Marília, mas estou aqui
agora fica esse convite para voltar. Foi quando eu estou retornando para casa depois de um velório. Depois de velório, já mais tarde, sabe? Já era mais de meia-noite. E eu entro em casa, a Renata com a mãe dela, conversando, dando risada. O Davi ainda não tinha completado 1 aninho, ia completar naquela semana. E a Renata falou para mim, ó, uma amiga aqui acabou de me ligar de Marília, que um concurso público que eu prestei em 2012, que ia caducar o mês que vem, teve uma nova convocação. E nessa convocação, como eu estava em sexto, já haviam convocado os 4 primeiros da lista, eu fui chamada para assumir esse concurso em uma cidade. Eram 4 cidades diferentes aqui da região. E ela falou, não tinha lógica de escolha, mas eu fui chamada para onde? Marília. Mas como assim, gente? Estamos aqui, esse bendito concurso ia caducar. Quando fomos para Maringá já sabíamos disso, já não tinha sido convocada. Agora esse negócio vai caducar e ser chamada. Na mesma semana ligam, falam volta, não, reconsidera, volta. E... resumindo, né, bem essa história. Concurso que era um sonho profissional da Renata até então, e que caducaria no mês seguinte, de fato, não teria mais possibilidade de convocação. Então no meio de 2015 ela é convocada para assumir um lugar aqui. E eu entendo e creio que tudo isso aconteceu só por um motivo, para nós voltarmos para cá. Porque como eu disse aqui, eu estava reticente em tomar essa decisão. E foi um turbilhão, né, de emoções, de sentimentos, de coisas que vieram no nosso coração. E com dúvidas, com medo, a gente se colocou diante de Deus. Falou, vamos, Deus está dirigindo isso. E Deus preparou tudo assim, tudo que você imaginar. Desde ter que ir lá falar com o pastor titular de Maringá, com o conselho, e eles orarem por nós, pela minha família, e falar, olha, Deus vai suprir aqui o que precisa, e fique em paz. E Deus nos trouxe de volta para cá. E hoje, estando aqui nesse processo de plantação de uma nova igreja, eu entendo ainda melhor o propósito de Deus. Não era só voltar, não era só ficar numa equipe ali acomodado, fazendo uma parte que me oferecessem, mas não, Deus tinha algo novo, num lugar que eu já conhecia, porque é assim que Deus faz. Deus, Ele abre as portas. Nós cantamos aqui, né? Deus abre a porta e Ele abre, mas Ele fecha também. Ele fala não. Porque quando também ali, já na equipe, me desafiaram, olha, planta uma igreja. Eu falei, como assim? Plantar uma igreja na própria cidade. E Deus está conduzindo, Deus está no controle. E a gente só pode dizer uma coisa diante dos convites, que Deus está à frente. Avance, avance. Se Deus está na direção, avance, avance. Agora imagina comigo, imagina Abrão recebendo uma palavra: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti serão benditas as nações, eu vou te abençoar. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que vai encontrar pelo caminho, ele só vai. Para mim foi muito mais fácil. Deus teve que ir lá mostrar, ó, vou colocar o concurso aqui para você ver que é para voltar, ó, vou fazer o cara te convidar de novo e reconvidar, e como assim? Você percebe como é difícil viver pela fé? Porque nós queremos
provas. Nós queremos que tudo esteja racionalmente claro para nós. Daí a gente fala, entendi, Deus, entendi o que o Senhor quer. Mas por que você está com medo de avançar? Você já parou para pensar por que você tem medo de continuar? Ou de avançar? Por que você talvez nem sabe nesse ano para onde você está indo? Você está perdido. É possível que você até possa estar nesse momento paralisado pensando assim, para onde eu vou? O que eu faço? O que Deus tem para mim? O que Deus tem para minha família? Ou você pode estar até com uma convicção, acho que é por aqui, mas estar equivocado, está avançando para o lugar, para a direção errada. Por isso, não é nada fácil viver pela fé. Não é nada fácil viver pela fé. E o problema é que eu e você não vivemos pela fé. Pense de verdade aí. Pense de coração, seja sincero. Você tem feito as coisas pela fé de verdade? Você tem ensinado o seu filho a viver pela fé? Ou não? É só quando as condições estiverem minimamente me mostrando que eu posso ir. Senão eu não vou. Senão eu não avanço. Senão eu não faço. Senão eu não tenho coragem. Você já percebeu que hoje nessa geração, para alguém casar, para alguém ir para o altar, precisa ter pelo menos hoje uma casa própria, um carro, para falar assim, agora terminei minha faculdade, posso casar. A gente não vive pela fé, não vai igual muitos aqui, eu creio que já foram também para esse processo aí de casar, sem nada. Você entra com nada, eu entro com nada também, vamos junto, construir. Porque isso é fé, isso é crer que Deus vai suprir no caminho. Agora eu tenho a casa, eu tenho o carro, eu tenho o trabalho dos sonhos, eu prefiro daí largar de você e ficar com o carro. As pessoas hoje estão invertendo, porque não constroem, não avançam junto nos planos de Deus, não sabem depender, não sabem falar, eu vou e o Senhor no caminho vai me ajudar, o Senhor vai suprir, o Senhor vai fazer, e eu creio. Olha só a mentalidade bíblica. A mentalidade bíblica, ela é mais ou menos a seguinte: como Moisés e o seu povo faz. Você vai perceber uma ligação da história de Abrão, de Moisés, de Jacó, porque existe uma promessa de terra da promessa, existe um lugar que Deus está levando o seu povo, para eles viverem aquilo que Deus preparou, mas para isso era necessário crer. E quando Moisés está saindo do Egito, da escravidão, com o seu povo, eles estão diante do Mar Vermelho. Eles esperam o mar abrir, para falar, não, agora dá para passar. Não, Moisés vai lá, bate o cajado e pisa, e começa o mar se abrir. O povo vem atrás, avancem. E essa é a palavra de Moisés. Deus está dizendo para nós, avance, avance. E o mar começa a se abrir, e eles passam para outra margem a seco. Quando vem os inimigos são inundados, mortos. Como foi com Josué e Caleb, também nessa promessa,
dessa mesma terra. Não sei se você já percebeu nos relatos, nas narrativas bíblicas, que Canaã é a terra que Abrão tem como promessa, mas é a mesma terra que depois Deus vai prometer para que Josué e Caleb pisassem nela. Tem uma geração de pessoas que não entram na terra da promessa. Por quê? Porque não creem. Porque não vivem a mentalidade da fé. Não pisam para o mar se abrir. E Josué e Caleb chegam lá na terra, porque vão 12 espias, lembra disso? Vão 12 escolhidos estrategicamente de cada tribo para ver se a terra era boa. E eles vão lá. Só 2 voltam dizendo assim: a terra é boa, vamos possuí-la. Tem 10 dizendo assim: tem gigante, é difícil, não vai dar certo, vai ter problema, vamos voltar para o Egito. Porque muitas vezes nós não avançamos porque não deixamos o nosso coração sair do Egito. O Egito é um símbolo espiritual de fortalezas que nos prendem, que te prendem a não avançar. Tem coisas na sua vida que você não avança porque você está com saudade da escravidão, de comer o que tinha lá no Egito, e você não desfruta do mel, você não desfruta daquilo que Deus prometeu para você. E Deus diz: lá é terra que mana leite e mel. Avancem, avancem. Deus está falando para você: foi eu que te dei. Eu sei que você vai encontrar gigante, mas eu quero primeiro que você perceba: não espere o mar se abrir, avance e Deus vai abrir o mar. Não espere a terra prometida não ter gigantes, avance e Deus ajudará você a vencer os gigantes. E olha só como foi com Abrão, no texto que nós lemos. No texto que a gente acabou de ler aqui em Gênesis 12, Abrão só ouve uma palavra dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O texto diz que Abrão pega, vai com a sua esposa, pega os seus bens, pega o seu sobrinho Ló e vai. Por isso, não espere para esse ano saber qual é o destino final. Avance e Deus te guiará no caminho certo. Avance e Deus te guiará no caminho que Ele preparou para você. Isso é tão complicado quando a gente fala de questões pessoais, porque talvez você está linkando essa palavra com o seu trabalho. Mas aonde Deus quer me levar? É para ganhar dinheiro? É para ser rico? É para ser uma pessoa de sucesso? O que Deus tem para você onde Ele te colocou? Talvez você está fazendo a pergunta errada, você está buscando a direção errada, você está avançando pelos motivos errados. Você não está ouvindo uma voz dizendo para você: olha, foi isso que eu preparei, vai. Você está correndo atrás do que todo mundo está correndo, nada. Porque se você ler Salomão em Eclesiastes, em Provérbios, correr atrás de muita coisa nessa vida é correr atrás do vento, é correr atrás de coisas que vão morrer e acabar aqui. Por isso, não espere saber como Deus vai conduzir a tua vida nesse ano. Avance, peça que Ele esteja te ajudando, porque Ele vai te dar um propósito aí nesse trabalho. Ele vai mostrar o porquê que você casou com essa pessoa, porque você está nessa família, porque você tem essa missão, porque Ele tem te dado esse ministério. E eu não estou aqui para te dar respostas prontas, não. Olha, Deus vai te dar um trabalho de sucesso. Talvez vai ser um ano difícil, mas lá você vai ser luz e vai cumprir o avanço que Deus tem para você. Gente, eu estava numa igreja
lá em Maringá, que tinha 2.000 membros. Daí Deus fala, avance lá. Aqui a igreja estava passando por um processo de mudança pastoral, em crise. E eu vim. Daí agora eu vou para um lugar que tem 20 comigo. E 20 que às vezes eu tenho que dar um tapa na orelha e falar, vamos! Pois faz a fila na saída ali, tá? Não, eu vou te abençoar, irmão. E a gente começa a entender, não, isso aqui não é plano de Deus, não. Eu quero estar num lugar fácil, gostoso. Deus quer apenas que você entenda o que Ele está falando para você. E quando Ele falar, não tenha dúvidas, avance. E o que eu aprendo com esse texto? Eu quero deixar algumas coisas práticas aqui para a gente encerrar. A primeira lição que eu aprendo através do texto que nós lemos aqui de Gênesis 12. Olha só o que Deus tem para você. Busque ouvir a palavra de Deus como direção principal para a tua vida. Gênesis 12:1. Então o Senhor disse. Deus está querendo falar comigo e com você. Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão estava atento, Abraão estava com o coração desejoso de entender o que Deus tinha para ele. Não adianta você começar o ano buscando aí todos os prognósticos, e eu fiquei muito triste em ver no começo do ano uma cantora gospel ouvindo um cartomante numa rede de TV falando da vida dela no ano. Falei, poxa vida, era a hora dela dar no meio e dizer assim, eu não acredito nesse trem não. Eu confio na palavra de Deus e ela direciona a minha vida. Às vezes você está ouvindo tantas vozes, é tanto barulho aí, gritando, tentando te conduzir. E é muito legal quando a Bíblia nos compara como ovelhas. Porque imagine só dentro do seu dia a dia, um rebanho diverso, e várias vozes gritando, olha, por aqui, faz isso, vai por lá, aqui tem pasto bom, aqui tem perigo. E olha só o que a palavra diz em Romanos 10:17, as minhas ovelhas ouvem e reconhecem as minhas palavras. Você está reconhecendo a voz de Deus em meio a tantos gritos aí fora? Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu falar para você, vai por esse caminho que vai dar tudo certo, talvez você vai ficar ainda, poxa, mas será? Será que o pastor sabe mesmo? Ele viu isso já? Não, pastor, então traz uma revelação garantindo que vai ser assim. A revelação que Deus quer te dar é a palavra dele para a tua vida. Ele quer falar, e ele já falou. Talvez você quer ouvir coisas novas, você não encontra nem os rudimentos mais básicos que a palavra tem para te direcionar, meu irmão. A palavra é a direção do cristão. Nós não corremos atrás de outra coisa senão da voz que está revelada nessa palavra, na Bíblia que você tem. Você quer ouvir a voz de Deus, mas não abre a palavra? Você quer ouvir a voz de Deus, mas não consegue perceber diante de tantos gritos que existe nesse mundo? A voz de Deus sempre, eu vou querer ser enfático nisso hoje, sempre nos tira da zona de conforto. Sempre. Quando Deus fala, isso sempre me intriga. Tem gente que acha bonito dizer assim, Deus falou comigo. Oh, Deus falou com ele. Mas quando Deus falava na Bíblia, meu irmão, era bucha. Porque Deus está falando, Ele vai te envolver nisso. Moisés, tem um povo lá precisando de liderança. Moisés vê a sarça lá, que coisa bonita, que legal. Daí Deus fala, e agora? Vai lá, Moisés, vai lá e lidera esse povo.
Vai lá e faz. Porque quando Deus fala, Deus não está falando assim, ó, vai lá e dá uma boa ideia para o pastor fazer. Deus falou com você, faça. Faça. Você vai vir falar, pastor, Deus deu a ideia de um ministério para esse ano. Mas ideia para quem, meu irmão? Estava falando, conversando, tomando um café essa semana com o Nobu. Porque tem muito crente do ministério das ideias. O cara dá ideia todo mês, toda semana. Vamos fazer. Mas quando vai fazer, nem ele vai. Não faça parte do ministério das ideias. Fala, ó, Deus falou comigo, pastor, me ajuda que eu vou. Avanço naquilo que Deus está me direcionando. Em segundo lugar, olha o que o texto nos ensina. Eu estou falando só do texto aqui, tá? Obedeça prontamente, sem esperar todas as respostas. Obedeça prontamente, sem esperar todas as respostas. Gênesis 12, verso 4. Deus fala uma coisa muito bonita, né? Para Abraão. Ó, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ou seja, deixa a casinha aí do teu pai, da tua mãe. Deixa os boizinhos que te dava aí o seu sustento. Vai, sai, Deus vai fazer você uma grande nação. Deus vai te abençoar. O que o versículo 4 fala? Partiu Abraão. Hashtag partiu. Ele obedeceu, gente. Não, Deus, mas espera aí, como é que vai ser? Vai ter casa na praia? Tá pronto o terreno? O senhor já pensou nisso? Vai ter, falando aqui da história que eu comecei, vai ter concurso público para eu ir? Vai ter garantia, vai ter estabilidade, vai ter... Vai, Deus está falando, avance. Você não vai ter todas as respostas, e talvez você está paralisado na tua vida, porque você quer todas as respostas, e Deus está prometendo guiar você no caminho, dê o primeiro passo, se disponha para aquilo que Deus está te chamando. Olha o que Charles Spurgeon diz: crer e obedecer andam sempre lado a lado. Crer e obedecer estão sempre juntos. Não adianta você falar que você crê, mas você não obedece. Você ouve a voz, mas não confia e não toma decisão nela. Em Filipenses 2, olha o que a palavra diz. Lá no verso 5 em diante, vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que Ele, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou, antes Ele se entregou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deus está dizendo: vá, obedeça. Ah, mas é cruz. Se é a missão que Ele tem para você, meu irmão, vá. Porque a maior felicidade do cristão é cumprir o seu chamado. O melhor é você estar no centro da vontade de Deus. Ah, mas não vai ter aquilo. Ah, não vai ter conforto. Ah, eu vou precisar pedir ajuda. Ah, eu vou viver de oferta. Ah, vá. Não espere tá tudo solucionado, porque essa mentalidade é humana. Isso é fácil, isso qualquer pessoa aí fora faz. Um empresário, ele não vai comprar um estabelecimento, abrir um negócio com o dinheiro todo na mão. Tem gente aqui que é empreendedora, não é? Você já viu um empreendedor começar um negócio cheio de dinheiro? E ele já pagou tudo, ele não tem boleto para pagar, não tem parcela, não tem financiamento. Até empreendedor tem mais fé que muito crente. Porque a gente espera tudo tá certinho. Não vai sair fazendo dívida aí não, viu? Falar o pastor, ó, falou que assina cheque e vai jogando. Entenda que é para você obedecer. Obedecer.
E não esperar ter tudo, não. Por último lugar, avance na confiança e na certeza que você nunca estará sozinho. Deus não prometeu que seria fácil, que você saberia de todas as respostas, mas Ele prometeu que estaria com você. Ele prometeu que estaria comigo. Verso 8 de Gênesis 12: dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Já no verso 7 ele tinha percebido que Deus estava com ele. Você lembra da história de Jacó? Jacó está errante, fugindo do irmão Esaú, que queria pegar ele pelo pescoço. Ele está saindo da presença do irmão com medo. No meio do caminho ele tem um sonho, o céu abria, anjos subindo e descendo. Eu acho esse quadro lindo, já vi esse quadro em alguns lugares. E ele acorda e ele fala assim, em Gênesis 28:16: quando Jacó acordou do sono, sem dúvida Deus estava aqui e eu não tinha percebido. Quantas vezes, na direção que Deus tem te guiado, a melhor certeza é que Ele está ao seu lado, é que você não está sozinho, é que Ele está te conduzindo, é que Ele está te ajudando, Ele está suprindo todas as necessidades. Não vai faltar quando Ele estiver presente, não vai faltar. Ele vai preparar todas as coisas. Olha o que diz lá em Mateus 28:20, lá no finalzinho: e eis que estou convosco todos os dias. Ele prometeu isso para os discípulos, que seguirem o ide dele. Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ele está com você. A direção divina pode hoje me dizer: avance, 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 porque Deus está ao meu lado, porque Ele fala comigo, Ele me dá a direção com a sua palavra. Olha só que lindo, Deus falou e tudo foi criado. Deus fala e a palavra dele traz vida aonde há morte, aonde há caos. Se Deus está falando com você, Ele está te preparando para algo maravilhoso. Pode estar no meio do caminho, pode estar no começo, que é mais difícil ainda, mas Ele está com você. Obedeça a voz e faça, obedeça a voz e vá. Eu quero terminar com Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não tenha medo. Não se desanime, não fique desanimado. Qual é a direção divina hoje para você? Ficar parado? Ficar reclamando? Ficar perdido? Ficar paralisado no caminho? Não. Não, Deus quer que você avance. Deus tem um ano excelente, não porque eu planejei, mas porque Ele me chamou e Ele vai me conduzir. Comece a ouvir a voz do Senhor. Comece amanhã, antes de fazer qualquer coisa, abrindo a tua Bíblia, dizendo: Deus, me direciona essa semana. Deus, o Senhor está falando isso para mim? Sim, Senhor, eu vou. Você só vai falar: eis-me aqui, quando ouvir a voz de Deus. Daí você vai dizer: envia-me a mim. E eu quero orar com você nesse momento. Quero que você saia daqui hoje crendo na vontade de Deus, que é a melhor para a sua vida, que é a melhor para a tua família, e Ele vai te ajudar a avançar. Ele vai te ajudar a avançar.
Nós começamos cantando a primeira música, Incomparável. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Se você quer avançar, fique em pé aí no teu lugar. Se você quer avançar e está aí em qualquer outro canto da cidade, da tua casa, assuma com Deus uma postura. Assuma com Deus uma experiência nova de obediência. E dessa certeza, o Senhor estará comigo. Não me deixe sem o Senhor. Sem o Senhor eu não vou, eu não dou passo nenhum, eu não faço nada. Fale agora para Deus isso. Fale isso para Deus de coração. Faça aí a sua oração dizendo: Deus, me ajude a avançar. Tira o meu medo, o Senhor prometeu que estaria comigo. Eu quero pisar para ver o mar se abrir. Eu quero ter experiências onde o Senhor me impulsiona pela fé e não por aquilo que todo mundo está vendo. Me dá essa coragem, Senhor.